Então, quem está resistindo na Cisjordânia, ele está resistindo à ocupação, em primeiro lugar, certo? Então, quando o André diz, eles atacam civis e tal, bom, esses civis são os... Você perguntou o que é uma colônia, né? É um assentamento. E isso quer dizer o quê? Que o processo que está se dando na Cisjordânia é um processo de colonização por assentamento, que é o termo técnico para dizer você traz uma população para substituir a população local, certo? Quer dizer, você vai trazendo colonos israelenses para morarem na Cisjordânia, até que um dia vai ser impossível tirá-los de lá, e, portanto, você vai dizer a Cisjordânia é parte de Israel, certo? Ou seja, vai chegar o dia em que Israel vai dizer, não, eu vou anexar toda a Cisjordânia, porque olha quantos judeus tem morando aqui na Cisjordânia, etc. Então, esse é um processo que todo mundo conhece, é colonização por assentamento. Eles estão colonizando, construindo assentamentos, etc., e essa construção vai impedindo a vida normal dos palestinos, porque se você olhar o mapa, você vai ver que entre as cidades palestinas há estradas que só israelenses podem percorrer, há vários assentamentos que, na verdade, vão isolando os palestinos uns dos outros, porque você não pode sequer passar pela estrada, você não pode passar pelo muro, certo? Essa é a primeira noção, a ocupação, e há uma resistência contra a ocupação. E essa ocupação tem uma coisa muito grave, que é a tendência a que ela se transforme na aquisição de território. Hoje, pergunta para qualquer analista, sabe, das relações internacionais, que olhe para isto seriamente, ele vai te dizer, olha, eu preciso dizer que eu sou a favor dos dois estados, mas esta opção morreu, certo? Ela foi tornada impossível pela política israelense. A ideia de que vai haver um Estado palestino separado de Israel e tal, isto morreu. Nós vamos para um Estado só. Vai ser Israel, vai ser Palestina, vai ser plurinacional, não sei, mas acabou a ideia dos dois Estados. Vai passar talvez por muita tragédia nesse caminho, mas acabou. A outra noção, que é muito importante, contra a qual os palestinos... é a noção de apartheid, certo? Tem uma situação hoje na Palestina, nos territórios ocupados e em Israel propriamente, que é uma situação de segregação racial, certo? Que é parecida e provavelmente mais grave do que aquela que a gente assistia na África do Sul. Os próprios africanos do Sul dizem isso, sabe? Mas, assim, ninguém tinha coragem de dizer isto. Só que nos últimos 2 anos, a Human Rights Watch, em 2021, e a Anistia Internacional, em 2022, finalmente tiveram a coragem de dizer com todas as letras, olha, o que tem na Palestina, em Israel, é um apartheid. O que Israel faz com relação aos palestinos é um sistema de apartheid. Então, os palestinos resistem contra isso, porque eles, efetivamente, mesmo em Israel, eles estão circunscritos a uma parte pequeníssima do território, eles não podem morar na maior parte das cidades israelenses, porque tem leis locais que dizem que aqui não pode morar palestino, certo? Não pode morar o árabe israelense, né? Porque ele tem a nacionalidade israelense, mas ele não pode, porque ele é etnicamente árabe, portanto... Então, mesmo dentro de Israel, há esta segregação, e isso está muito documentado, porque você tem uma infinidade de legislações e de regulamentos, etc., que vai te dizendo como é que o palestino não tem acesso à educação do mesmo jeito, ele não tem acesso à saúde do mesmo jeito, ele não pode ter reunião familiar, por exemplo, um palestino não pode casar, se ele é um árabe israelense, ele não pode casar com alguém da Cisjordânia, porque alguém da Cisjordânia não pode vir morar com ele em Israel. Você percebe? Você vai partilhar, o cara vai ter que sair de Israel, não o contrário, certo? Então, esse é o segundo termo que é muito importante. Isto é uma realidade documentada. O mistério é como é que mais gente não fala disso, porque, sabe, está lá. Assim, não é que a Anistia Internacional tem parte com os palestinos ou que a Human Rights Watch tem parte com os palestinos. A terceira noção, que é muito importante, que é casada com as duas outras, é a noção de limpeza étnica. Se você pegar o Ilan Pappé, o livro clássico dele é
a limpeza étnica da Palestina, mas ele vai falar sobre isso no livro dos 10 mitos aí. Desde o começo, estava claro para as lideranças israelenses, sionistas, né, antes de Israel, portanto, o movimento sionista e depois da instituição do Estado, de que, olha, para a gente ter um Estado judeu aqui, sabe, no modelo, tem um problema, é que tem uma população local, tem as pessoas que moram nessa terra, e não era pouca gente, sabe? Então, eles sabiam que um tipo ou outro de expulsão tinha que acontecer. Aconteceu em 48, aconteceu de novo em 67, e como diz o Ilan Pappé, acontece todos os dias, porque na verdade você não tem autorização para construir uma casa. Na maior parte da Cisjordânia, o palestino não pode aumentar a própria casa. Em Jerusalém, ele é há gerações morador de Jerusalém. Ele tem uma licença para habitar Jerusalém. Ele pode ser revogado a qualquer momento, ele pode ser expulso. Não pode aumentar a sua casa, você não pode construir, você não pode investir, você não tem acesso a trabalho, certo? Então as pessoas têm a tendência ao quê? A sair, né? E esse é um processo provocado para que, no final das contas, você tenha um único Estado de Israel em que a maior parte da população é judia. Esse é um processo que também, assim, não há muito por que ter uma polêmica sobre isso, porque é só juntar 2 mais 2 você vai ver a coisa acontecendo. Então, essas noções, você pode dizer, bom, tecnicamente vamos discutir, limpeza, não é limpeza e tal, mas aí a gente tem uma coisa que nos ajuda, que é olhar para a história, sabe? Então, como que era a coisa em, sei lá, 1920, sabe? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações resolveu criar o mandato sobre a Palestina. Em 1920, criaram um mandato sobre a Palestina e deram esse mandato para a Inglaterra, para o Reino Unido. Ou seja, eles consideravam que era um território só. Era um território só, mas com um plano por parte da Inglaterra de fazer ali um lar para o povo judeu, que é o que está na Declaração Balfour, do cara que era o primeiro-ministro inglês de 1917. Ele faz esta declaração de somos favoráveis à instalação de um lar judeu na Palestina. Não quer dizer que eu vou fazer um Estado para os judeus, é um lar judeu na Palestina, certo? E a Palestina é um só, e tem os moradores locais. E ele diz, inclusive, talvez eles não gostem muito, mas, né, Israel, o movimento sionista aceita isso e diz, vamos lá, vamos, né? Em 48, aí tem a questão do que eu chamei de mitologia, quem começou a guerra, como que era e tal, foram expulsos, não foram, não vou entrar no... Mas o fato é que metade da população palestina sai ou é expulsa nesse primeiro momento, ou seja, você está vendo a limpeza étnica acontecer, porque esses caras estão saindo do território. Eu queria trazer alguns aspectos em relação ao que o Salim falou, em relação assim, ao que fala a Anistia Internacional, o Human Rights Watch, o Ilan Pappé, e essa questão de 2 tipos de acusação que são muito comuns hoje em dia: apartheid e limpeza étnica. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: da mesma forma que tem sul-africanos que falam em apartheid, tem os sul-africanos que falam que é um absurdo falar que existe apartheid em Israel porque eles passaram por apartheid. Então tem... Qual é a definição de apartheid? Então, apartheid é segregação dentro do mesmo país por motivos étnicos religiosos. Corrija se eu estiver errado. Primeiro, os territórios palestinos e Israel são 2 entidades políticas separadas. Apesar de Israel controlar parte do território e a outra parte ser controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Eu queria dizer isso porque eu acho que isso é importante. O historiador israelense Ilan Pappé deve ter talvez mais 1 ou 2 que concordam com ele e outros 400 israelenses que discordam. São considerados historiadores, o que ele chama de novos historiadores. A partir de 98, quando deu 50 anos da Guerra de Independência, o Exército de Israel, através de uma lei israelense, abre os arquivos das guerras e vários historiadores israelenses vão e se debruçam sobre os arquivos militares de 48 e vão escrever livros a respeito disso. Vários historiadores escrevem vários livros a respeito disso. E vários historiadores pegam a obra de Ilan Pappé e falam: ele está omitindo ou mentindo. Porque está muito claro entre vários documentos que estão provando que não existia nenhum tipo de
plano premeditado das facções paramilitares que antecederam o exército de Israel de fazer limpeza étnica. Está provado isso no livro do Benny Morris, o nascimento do problema dos refugiados palestinos, que é um calhamaço de quase 1000 páginas. E o próprio Benny Morris fala isso. O Ilan Pappé é, no mínimo, um historiador preguiçoso e, no máximo, um charlatão. Ele fala isso do seu colega. E o Benny Morris é a maior autoridade em Israel a respeito, e muito crítico de Israel, um dos maiores críticos de Israel em relação ao controle dos territórios, a guerra de 67, a guerra de 48. Mas ele fala, falar que existiu limpeza étnica é mentira. Existiu uma guerra, essa guerra teve expulsão dos dois lados, pessoas que fugiram dos dois lados, judeus que fugiram, árabes que fugiram, por diversos motivos. Teve lideranças árabes em rádios que falaram, saiam de suas casas, por favor. E assim, muita coisa que aconteceu, por exemplo, o prefeito de Haifa em 48 suplicando para os árabes não irem embora, e eles foram embora porque escutaram na rádio de que o exército sírio ia chegar lá e ia bombardear totalmente. Então eles foram embora. Então, muitas coisas que estão escritas nos documentos não foram colocadas no livro Limpeza Étnica Palestina de Ilan Pappé. Então, ele tem falhas, ele tem lacunas. E por isso que ele é rejeitado pela maior parte do grupo de historiadores sérios que estudaram a Guerra de 48. A acusação nova de apartheid, na minha opinião, ela não procede. Existe um problema. Existem várias questões de direitos humanos de ambas as partes. Mas eu acho que chamar de apartheid, eu acho equivocado porque enfraquece o que realmente aconteceu na África do Sul, que foi um real apartheid. Israel, os árabes israelenses, Salem, podem morar onde eles querem. Não tem nenhuma lei que proíbe eles morarem de qualquer lugar. Eu tinha vizinhos árabes em Tel Aviv. Eu servi no exército com árabes israelenses, com drusos, com cristãos e com muçulmanos. Existem árabes no Supremo Tribunal de Israel, existem árabes no parlamento, existem árabes no exército. Tem generais árabes israelenses, eles podem morar onde eles quiserem. Não tem nenhuma lei que segrega árabes israelenses, cidadãos de Israel, viver em qualquer lugar do país. Existe racismo não institucional, como em qualquer país? Existe. Existem empresas de construção civil que não querem vender para árabes, querem que o prédio só tenha judeus e vice-versa? Existe. Isso existe, mas não existem leis que beneficiam judeus de morar em um lugar e que se chegar um árabe israelense por causa da sua etnia ou por causa da sua religião, eu não sei onde você escutou isso, mas eu não sei onde você escutou de leis. Se teve árabes que sofreram racismo, existe. Mas de um árabe que chegou numa cidade e o prefeito está proibido de morar aqui, isso é ilegal pela legislação de Israel, porque tem várias leis. A declaração de independência de Israel, que serve como leis básicas, que são as leis fortes do que seria uma Constituição de Israel, está escrito: o país será criado em igualdade total entre as pessoas, independentemente do credo, da raça, da cor, da religião ou da sua orientação sexual. Está escrito lá. Agora, existem problemas. Jerusalém Oriental, como o professor falou, quando Israel conquista a Cisjordânia, ele conquista uma parte que seria Jerusalém Oriental, que seria estava controlada pela Jordânia. Ele anexa Jerusalém Oriental, ele redefine a fronteira, uma ação na Lei Jerusalém de 1981, que não é reconhecido por boa parte do mundo. Nessa regra, ele vai e entrega a cidadania. Ele fala para os árabes que viviam ali, que eram palestinos, e fala para ele: vocês podem receber a cidadania israelense ou a residência permanente. E aí a maior parte aceita a residência permanente, 5.000 aceitam a cidadania. Se você aceita a cidadania, você vai ter passaporte israelense, você pode viver onde você quiser, você pode morar onde você quiser, você vai voltar para as eleições gerais, municipais, não tem problema nenhum. Se você aceita a residência, você vai, porém, morar em Jerusalém, mas para continuar vivendo em Jerusalém, você precisa viver em Jerusalém. Não é uma questão racial ou étnica. Os Estados Unidos têm isso para o green card. Se você é residente e você ainda não tem um green card, tem momentos no processo que você não pode sair dos Estados Unidos. Se você sair, você não pode voltar. Ou você perde o processo. É uma questão burocrática técnica. Não tem nada a ver com uma política de Estado porque ele é árabe e o outro não é árabe. Tanto que hoje em dia, Israel está facilitando que esses árabes israelenses que vivem em Jerusalém Oriental, são residentes, têm passaporte palestino ou jordaniano, que querem se tornar em cidadãos israelenses, podem estar facilitando o processo deles. Ah, mas eles precisam falar hebraico para isso. Precisam, nos Estados Unidos precisam falar inglês. Não é uma questão específica porque a pessoa é árabe ou a pessoa é judia. Às vezes quem está do outro lado do balcão representando o governo de Israel também é árabe.
Assim, quando a gente fala, por exemplo, de soldados israelenses na Cisjordânia, tem estradas que eles não podem frequentar. A gente está falando de um território onde teve muita violência no passado. Hebron tem uma rua que palestinos não podem entrar, porque teve 60 atentados lá. Então eles fecharam a rua, só pode passar quem vive lá. E quem vive lá são judeus. Mas o soldado que está lá protegendo a vida dos israelenses que vivem lá, também pode ser árabe, também pode ser druso, também pode ser muçulmano, também pode ser um beduíno. Ou seja, não é necessariamente são judeus com judeus. Os policiais que estavam na entrada da mesquita de Al-Aqsa alguns anos atrás, protegendo a entrada da mesquita para que os não muçulmanos não entrem, que foram mortos a queima-roupa por um palestino que veio por trás armado, os 2 policiais de fronteira eram árabes também. Então, por isso que eu acho que essa acusação de apartheid cai por terra, porque não é uma questão étnica, não é uma questão racial e não é uma questão religiosa. Porque às vezes são as pessoas da mesma religião, da mesma etnia, se relacionando em 2 lados do conflito, que é um conflito nacional. Existe uma fronteira, existem territórios em disputa, existem questões de segurança, existem políticas de segurança, existe uma polícia, existe um exército, existem grupos, existe uma autoridade palestina. Não é uma questão étnica, racial, neste sentido, do lado de Israel. Tanto que existem, acabei de dar várias provas de árabes israelenses ou muçulmanos ou beduínos que estão do lado das forças de segurança de Israel. Só para terminar, na zona A da Cisjordânia, que é onde a autoridade palestina exerce plena soberania, que é 18% da Cisjordânia, os palestinos podem construir o que eles quiserem. Aliás, se você vai para Ramallah, fui há 1 ano e meio atrás, a quantidade de guindastes em Ramallah e em Hebron é gigantesca. Eles constroem o tempo todo, inclusive palácios. A autoridade palestina é super corrupta, então você tem palácios e mais palácios sendo construídos lá, com dinheiro público, infelizmente. Então, assim, existe construção livre nos territórios que a autoridade palestina exerce soberania plena civil nos territórios de A e B. O que o professor Salem, novamente, é automático, é uma questão de respeito. O que o Salem falou em relação a que não podem construir, que precisa de autorizações, é na zona C da Cisjordânia, que é controle total de Israel. E aí eu concordo, cai num limbo jurídico, é complicado, a autoridade palestina não está lá, o exército de Israel exerce o poder militar, porque é uma zona militar fechada, de acordo com a Convenção de Genebra, baixo um mandato militar, então é uma ordem do comandante militar, que as construções na zona C, que é a parte bege, a parte amarela. Mas aí nessa parte, como eu falei antes, vivem 40, 50 mil palestinos no meio de 2,5 milhões de palestinos que vivem na Cisjordânia. Só que na parte onde eles vivem e eles estão baixo o controle da Autoridade Nacional Palestina, Israel não tem nenhum tipo de palavra sobre construção civil. Também, isso não existe em relação a isso. E aí eu quero trazer o final da minha fala, nessa minha parte, para 3 coisas importantes. Primeiro, o Salem falou a respeito da declaração Balfour, depois do mandato britânico para a Palestina, que foi dada para a Liga das Nações. Mas a gente tem que lembrar de 2 detalhes importantes. O primeiro detalhe muito importante era o movimento nacional que já estava totalmente a todo vapor. Judeus viviam na região, nunca deixaram a região, viviam em Safed, em Hebron, em Jerusalém, em Tiberíades, nas cidades mais antigas. Já tinham tido imigrações espontâneas para a região da Etiópia, do Marrocos e do Iraque. 1876, 1880, antes do movimento sionista político estabelecido na Europa, que começou a negociar com os poderes europeus para estabelecer uma coisa muito mais governamental, mais técnica, que pudesse acelerar esse processo. Então, o sionismo político, ele não foi inventado por mágica. Ele é uma ideologia de autodeterminação que se tornou possível naquela época, que vinha acompanhando através de um sionismo cultural e tradicional milenar, que é a vontade de judeus de voltarem para sua terra ancestral, a terra de Israel. Não tem como desassociar isso dos judeus. Quem tenta fazer isso vai estar indo para um outro caminho. Aí está transformando a história judaica numa outra coisa. Mas não é isso. Então, assim, a declaração Balfour, os acordos de San Remo,
e a declaração da Liga das Nações, a primeira, o mandato britânico para a Palestina, que é uma coisa importante ser colocada, incluía o que é Israel, Gaza, Cisjordânia e toda a Jordânia. Depois, em 22, eles tiram toda a Jordânia e dão para a família Hashemita fazer um reinado chamado Reinado Hashemita da Transjordânia. Eles poderiam ter criado um Estado da Palestina ali, porque fazia parte do mandato britânico na região da Palestina. A Palestina até 1920 era do mar até a fronteira com o Iraque, não até o Rio Jordão. Ah, avançava? Avançava até a fronteira com o Iraque, então incluía toda a Jordânia. Mas eles chamaram de Jordânia, eles poderiam ter chamado de Reinado Hashemita na Palestina, porque é dentro da região da Palestina. Aí a imigração judaica, através de um mandato britânico, falou: a partir de agora, os judeus vivem apenas na margem ocidental, ou seja, do rio até o mar. Não pode viver no que nós demos aí para o reinado hashemita da Transjordânia, que é uma família que veio da Península Arábica. Eles são sauditas. Porque